Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão dos Seminários Almoço SICS, evento organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Meu nome é Rodrigo Domingues, eu sou investigador integrado do SICS, e hoje nós vamos ter como convidado principal o professor Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O professor Ricardo Antunes é mais do que conhecido no Brasil, com muitos trabalhos feitos nessa área da sociologia do trabalho, autor, por exemplo, de Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, como um dos organizadores, é coordenador das coleções Mundo do Trabalho, editado pela editora Boitempo, e Trabalho e Emancipação. Também foi professor e investigador visitante na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e visiting scholar na Universidade de Coimbra também. Professor Ricardo, é um grande prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, agradecemos muito a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje, e agora tens a palavra. Tens aí cerca de 30 a 40 minutos, entre 30 e 40 minutos, e a palavra é sua. Uma vez mais, em nome do Centro, em nome de todos nós aqui, agradecemos muito a sua participação conosco. Um grande abraço, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, professora Rita, Sérgio, João, Laura, Guilherme, Almerindo, estou vendo também Licínio. Para mim é um prazer poder estar, entre aspas, com vocês digitalmente. Ontem troquei um e-mail com o meu querido amigo, professor Carlos Silva. Ele estava circulando o meu convite e eu falei, puxa vida, e a gente faz tempo que não consegue se encontrar. Ele esteve no Brasil, está no Brasil todo esse período, mas a gente não consegue se encontrar porque estamos no caos desta pandemia, mas é um prazer muito grande. Eu já estive aí outras vezes. Recentemente, na última viagem que fiz à Europa foi outubro, novembro de 19, 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, quando estive nesse período como visit professor na Universidade de Coimbra, universidade que eu tenho laços. Estive também em Lisboa, depois tive outras atividades na Itália e Inglaterra, fundamental, Espanha, Itália e Inglaterra. Quando voltei aqui no Brasil, acho que eu passei já perto do vírus, porque em novembro, dezembro de 2019, estive em Londres, e quando voltei, poucos meses depois, nós entramos nessa tragédia humana e social de tal envergadura que nenhum de nós viu nada parecido aqui. São raros aqueles que têm mais de 103 anos e que podem dizer que lembram, talvez no íntimo lá da sua psique, lembro da gripe espanhola de 1918, da assim chamada gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, era uma gripe, É que nem chamar o coronavírus de vírus chinês. Ele não é chinês, ele é global. Aliás, se eu quisesse começar já provocando, mas eu vou deixar a provocação para o final, Nós estamos vivendo um capitalismo pandêmico e virótico. É triste, mas é assim. E eu, nessa altura da vida, eu vou também brincar, já que eu comecei com uma tese forte, eu vou brincar. Eu sou um amante, quando era jovem, Vocês talvez, só quem conhece bem o Brasil vai entender isto. Mas não, nós portugueses, brasileiros e portugueses, temos muita interação. No início dos anos 60, 65, 66, lá em plena ditadura, eu era muito jovem e eu era um amante da Jovem Guarda. Jovem Guarda é uma espécie de rock brasileiro, que gerou Roberto Carlos, Erasmo Carlos. O melhor era o Erasmo Carlos, se pudesse dizer assim. O Roberto Carlos levou a fama por vários motivos, mas eu não quero começar brincando. Quiçá eu termine brincando. Mas a Wanderleia tinha uma música, a Wanderleia também era ótima, ela dizia assim, senhor juiz, por favor, fale agora. Com a idade que eu tenho, se eu já falo há mais ou menos uns 45 anos, não é agora que eu vou deixar de falar o que eu penso. Nós vivemos um momento muito trágico, muito trágico. E para a classe que vive do trabalho, se perguntarem, professor, quais as perspectivas que você vê? E, é claro, lembrem-se sempre que eu não estou falando daquilo que o Marx chamou lindamente do pequeno canto do mundo.
né? Marx diz que a Europa era um pequeno canto do mundo. É bonito, né? Marx realmente também era um autor um pouquinho fora do padrão normal, né? É um pequeno canto do mundo, mas o mundo não é só a Europa, né? O mundo é a China, é a Ásia, é a Índia, é a África, é a América Latina, é a América do Norte, né? É a Europa Ocidental, é a Europa do Leste. Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mas tudo isso para dizer que é um prazer para mim. E o tema que nós, quando recebi o simpático convite de vocês, né, do Centro Interdisciplinar aí da Universidade de Ciências Sociais da Universidade do Minho, né, ele me obrigou a pensar um pouquinho por que caminhos que eu poderia apresentá-lo, né? Presente e futuro do trabalho, intermitência, trabalho digital e informalidade. Eu tive várias ideias, mas vou apresentar, digamos assim, vou tentar apresentar um desenho, não é, de qual é o protótipo de trabalho que foi criado nesses últimos anos e que sinaliza o futuro do trabalho enquanto tendência. Eu lembro que, em 1995, quando eu publiquei a primeira edição do Adeus ao Trabalho, foi a minha tese de livre-docência na Unicamp, eu dizia que o que era a regra, trabalho regulamentado e contratado, estava vivendo os inícios acentuados de um processo de corrosão, e a regra tenderia a ser a exceção. E a exceção, trabalho informal, na informalidade, precarizado, desregulamentado, tenderia a ser a regra. Eu lembro que eu fui muito criticado, não é, por muitos que diziam que eu estava, digamos assim, exagerando no tom. Se eu pudesse brincar, e eu vou brincar muito aqui, porque se nós não tivermos um pouco de humor, nós morremos, né? Eu exagerei para menos, né? Se eu pudesse brincar, eu diria eu exagerei para menos. E, lamentavelmente, eu digo isso com muita tristeza, a tese estava absolutamente correta. A tendência global do mundo hoje é um trabalho desprovido de direitos, é um trabalho reduzido a quase nada, tá certo? Ainda que ele seja imprescindível. Esta é a riqueza, né, mais complexa do tema. Eu vou tentar apresentar isso. E como vou fazer isto, né? Eu vou fazer essa apresentação tomando o exemplo, para mim, mais emblemático, né, que é o trabalho digamos, é o trabalho intermitente e o trabalho uberizado hoje. Mas vou chegar nele. A tese principal que eu venho defendendo desde o Adeus ao Trabalho, os Sentidos do Trabalho, os Sentidos do Trabalho, tenho a felicidade de tê-lo publicado aí em Portugal, pela editora Almedina, né? É que nós estamos vivendo um processo de precarização estrutural do trabalho em escala global, da qual o exemplo do trabalho uberizado, né, condensa muito fortemente, porque ele é, ao mesmo tempo, só possível, né, nas condições do nosso século XXI, dado o alto nível de desenvolvimento técnico-científico, informacional, digital, paralelamente, tá certo, a um completo, digamos assim, uma completa ausência de direitos do trabalho, o que faz com que seja o trabalho, né, inserido, em última instância, na esfera da intermitência e mesmo da informalidade. Por que nós chegamos neste quadro? Claro que é um tema complexo, não é? Eu vou tentar dar algumas pistas mais, digamos, mais importantes, e depois, na conversa, a gente pode tentar aprofundar. Mas a primeira ideia que eu penso, pelo menos para sinalizar esse desenho, né, é que nós vimos, a partir dos anos 70 do século passado, né, nós vimos a montagem de uma trípode destrutiva que preside o mundo do nosso tempo, até hoje. Essa trípode destrutiva tem, né, 3 pés, naturalmente. A primeira é que, a partir da crise dos anos 73,
que não foi uma crise no meu modo de ver, né? Lembra sempre daquele grande escritor brasileiro Guimarães Rosa, né? Eu vou brincar muito também, repito, pão e pães, questão de opiniões, né? É genial Guimarães Rosa. E como eu estou falando para meus amigos e amigas de língua portuguesa, é possível compreender a glosa que o Guimarães Rosa, esse escritor genial brasileiro, faz, né? É claro que eu vou dar aqui um entendimento, resultado de algumas lamentavelmente, algumas décadas de pesquisa, né? Para que eu tente compreender um pouco esse fenômeno. E o primeiro elemento é uma crise profunda que se abre a partir de 1973, que, como eu dizia, é mais do que uma crise do sistema taylorista e fordista. Foi muito desenhado naquele período. Eu acho que está com algum problema, não? Vocês me ouvem bem? Sim, Ricardo, está dando alguma questão aqui de microfonia, mas estão todos com os microfones fechados, só está o teu aberto. Tá bem. Se vocês perceberem que Rodrigo que está dando, eu não estou sendo ouvido, pode me interromper, claro, para eu poder saber se estou sendo bem ouvido ou não, tá bem? Para já está correndo bem, Ricardo. Pode continuar, está ok. Perfeito. Então, é uma crise muito profunda que se abre em 1973 e que se manifesta, desde logo, por uma retração imensa do mercado consumidor, queda forte das taxas e níveis de lucro, um monumental desemprego estrutural, com a formação de uma força sobrante de trabalho em escala global, especialmente nos países das periferias do sul do mundo, América Latina, África, Oriente Médio, Ásia, leste europeu, mas, como vocês sabem melhor do que eu, né, tendência essa de crise e de desemprego estrutural, que atinge fortemente os países capitalistas centrais, né? Isto ocorre porque esta hegemonia, digamos, essa reestruturação produtiva global foi comandada, né, se dá, isto é, digamos assim, é inquestionável, né, na minha opinião, se dá sob hegemonia financeira e predominantemente, com as diferenças, naturalmente, de um globo que é desigualmente combinado, né, sob o comando de uma ideologia e uma pragmática de inspiração neoliberal, em todas as suas variantes, né? No Brasil, por exemplo, nós temos uma variante neoliberal ultra primitiva e absolutamente predatória, tá certo? Né? Mais ou menos similar à que foi a variante neoliberal chilena durante o período Pinochet, tá certo? Isso significa que nós temos uma força sobrante imensa de trabalho num momento em que temos, paralelamente, um mundo tecno-informacional digital que não para de crescer, que não para de se expandir. Nós estamos falando aqui, vamos ficar conversando 1h30, 2 horas, que seja, nesse período, novos inventos tecno-informacionais digitais serão oferecidos. Porém, e é muito importante dizer isto, né? E tomara que eu esteja errado, este avanço tecno-informacional digital, ele não tem prioritariamente como objetivo essencial o avanço da humanidade em escala global. Ele tem como objetivo primeiro, como objetivo central, uma disputa férrea entre grandes corporações. Vou falar mais tarde do debate da Amazon, da Apple com a Huawei chinesa. Podemos ver o caso emblemático da Amazon, a Amazon Mechanical Turk, etc. Por que isto ocorre? Eu não posso aprofundar, porque se eu aprofundar nesse tema, eu não chego no tema central, mas porque nós estamos sobre a lógica do capital financeiro em escala global. E o capital financeiro, ele não tem nenhum sentido, digamos assim, nenhum coágulo de humanidade quando se trata do tema do trabalho. O capital financeiro
tá certo? Ele não tem coágulo de humanidade. Ele tem que pensar em como o mistério, uma frase clássica, né? É o mistério de dinheiro virar mais dinheiro, né? O dinheiro tem que virar mais dinheiro. E esta é a lógica das corporações. Eu vou voltar a isso depois. O resultado, tá certo? É que nós chegamos a uma situação em que uma política, digamos assim, alto incremento técnico informacional digital, tá certo? Uma política neoliberal da privatização, da eliminação de tudo que for possível da res pública e a sua conversão em tudo que for possível, né, em res privada, tá certo? E sob hegemonia do capital financeiro, né? Isto permitiu, ao longo dos anos 73 em diante, né, que fosse se desenhando digamos assim, um protótipo de trabalho que aflora há alguns anos atrás. Se nós olharmos no tabuleiro do capital, 2007, 2008, 2009, as grandes empresas, lá estavam, né? A Coca-Cola, a Toyota, podia estar a Ford, ou antes a General Motors, ou a Mercedes, ou a Fiat, no mundo digital, a IBM, né? Etc, 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 etc. Lá não estavam Amazon, Google, Facebook, Uber, nada disso, nada disso. Nenhuma dessas empresas aparecia, elas estavam nascendo, tá certo? Algumas delas, como eles se vangloriam de dizer, no fundo de quintal e nas garagens, né? A Uber nasceu, dizem eles, os seus fundadores, numa garagem, tá certo? E o que acontece? Este processo ele nasce exatamente no momento em que a crise é profunda, tá certo? Do sistema capitalista, o sistema de metabolismo social do capital começa a mostrar o seu sentido, que passa a ser cada vez mais prevalentemente destrutivo, a destruição do trabalho humano, a destruição da natureza, a exacerbação do racismo, da xenofobia, tá certo? Do sexismo, né? A exacerbação de todos esses componentes que obliteram a luta pela igualdade substantiva, né? São traços, para não falar na necessidade de criação de conflitos e de guerras para manter a máquina funcionando, tudo isso exemplifica o que eu estou aqui mencionando. E esta junção de elementos, né, permitiu que nascesse o chamado processo de uberização. O que é o processo de uberização? Ele é resultado, ou a uberização é uma processualidade na qual as relações de trabalho aparecem cada vez mais individualizadas, aparecem cada vez mais invisibilizadas, assumindo, assim, a aparência, né, de uma prestação de serviços. E, ao assumir a aparência de um não-trabalho, ou de uma, aspas, prestação de serviços, ela tem como objetivo obliterar as relações de assalariamento e, por consequência, de exploração do trabalho. Foi assim que o trabalho uberizado, entre aspas, que muitos chamam de trabalho plataformizado, adquiriu o mesmo traço pejorativo que anteriormente a chamada walmartização do trabalho ostentou quando se falava das condições laborais presentes, especialmente neste hipermercado nos Estados Unidos. As condições de trabalho eram muito mais precárias, inclusive, do que o Walmart em outros países do mundo, por condições muito singulares norte-americanas, né? Utilizando-se muito do trabalho imigrante, do trabalho negro, e, portanto, política, digamos, muito acentuada de proibição e restrição de atividades sindicais, tudo aquilo que conhecemos. Ou também um fenômeno que levou aqui anos atrás, muitos de nós falássemos em McDonaldização do trabalho, denominação que decorre da dimensão emblemática dessas empresas globais, dadas as formas intensificadas de exploração do trabalho. Ou quando desenvolveu-se o chamado trabalho toyotista, que, embora tenha conseguido o apoio crítico, aqui também uma provocação de Benjamin Correa, que terminou o seu livro pensando à l'inverse, imaginando que seria possível sonhar na Europa
uma fusão da social-democracia europeia com o toyotismo japonês, levando ao melhor dos mundos, o erro é de grande monta, seria interessante que se lesse com mais atenção o primeiro trabalho crítico, né, sobre o sistema japonês e o trabalho toyotista, que é do jornalista independente Satoshi Kamata, que publicou o seu livro Japan in the Passing Lane, tá certo? E onde ele assumiu, né, a figura de um trabalhador da Toyota, de uma das unidades, né, de terceirização da Toyota, e depois ele relata nesse livro, tá certo? Em japonês, o título deu muita polêmica, é alguma coisa assim, Toyota, a fábrica do desespero. Tá? E ele sofreu muita perseguição por isso. Eu, então, para fechar aqui esse primeiro comentário, eu prefiro chamar esse trabalho de uberizado. Eu sei que é diferente o trabalho em muitos pontos, né? De um trabalhador ou uma trabalhadora que tem um automóvel. Eu muitas vezes peguei Uber aí em Portugal, quando estava em Portugal, para ir ao aeroporto, etc., quando eu tinha muitas bagagens, não tinha condição de ir de metrô, porque estava distante de postos do metrô, etc., né? Percebi isso. E é que eu sei que é diferente de um trabalhador eu não sei como vocês chamam aí em Portugal, né? Dos entregadores, dos que têm motos, dos que têm bicicletas e até, pasmem, aqueles que caminham a pé entregando, tá certo? Entregando alimentos, medicações, todo tipo de produto. Portanto, esta tendência, é um segundo comentário importante, a meu juízo, esta tendência do trabalho uberizado, plataformizado, ela já existia antes da pandemia. Não foi a pandemia quem criou esse cenário devastador em relação ao trabalho. Hoje, no Brasil, há 14 milhões, um pouco mais, de trabalhadores e trabalhadoras, sempre para contemplar a dimensão sociossexual, racial e étnica do trabalho. Mais de 14 milhões de desempregados e desempregadas pelo desemprego aberto e mais cerca de 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados por desalento. São 20 milhões. O nível de subutilização é alto, o nível de informalidade é alto, tá certo? E esse cenário brasileiro, latino-americano, africano, asiático, né, tem ressonâncias muito fortes, né, de toda a experiência que eu tenho tido, seja na Itália, onde tenho podido trabalhar nos últimos 10 anos num curso de pós-graduação Lavoro e Immigrazione da Universidade Ca' Foscari, né, seja na Inglaterra, que tenho acompanhado desde a experiência do Zero Hour Contract, que podemos falar mais. Para mim, o Zero Hour Contract foi emblemático, foi o protótipo, né, no mundo ocidental dos países ditos avançados, né, foi o protótipo desse experimento de devastação dos direitos do trabalho. E o resultado disso é que a pandemia ela desnudou e ela exacerbou esse cenário. Isso é muito importante, né, porque é muito fácil para o sistema dominante dizer não, foi a pandemia que causou essa tragédia. Não é verdade. Eu estive em Portugal, como estava dizendo para os colegas e para as colegas antes da nossa conversa aqui, entre outubro e novembro de 2019. Era muito fácil ver pelas ruas, né, trabalhos precários, entregadores, entregadoras, imigrantes, desempregados, em Portugal, na Itália. Eu estive só nesse período de outubro, eu estive em Portugal, na Espanha, inclusive, debatendo na Galícia com um sindicato que é muito interessante, que é a SIGA, Confederação Intersindical Galega, com quem eu debato há vários anos e terei o prazer de ter o meu livro Privilégio da Servidão publicado em galego. Será o meu segundo livro publicado em galego. O primeiro foi Adeus ao Trabalho, né, muitos anos atrás. Depois estive na Itália e na Inglaterra. Em todos esses países, né, o contingente de jovens imigrantes, inclusive brasileiros, que são entregadores e entregadoras, né, motoqueiros, trabalham com entregas de tudo, né, na Inglaterra, já existia antes da pandemia. Tá certo? De tal modo que, né, o cenário que nós estamos vendo, não é, ele se acentuou
a partir da pandemia. Então, e foi nessa contextualidade, tá certo? E aí entra uma terceira hipótese que eu estou trabalhando, né? Eu, inclusive, eu imagino que deva publicar recentemente aí em Portugal, proximamente, pela revista Análise Social, sei que está em avaliação, porque foi organizado um dossiê sobre o debate em torno do trabalho e teses do Capital e Trabalho, num seminário que eu estive em Lisboa em 2000, na Universidade de Lisboa em 2019, né? E onde eu desenvolvo, aprofundo estas hipóteses. Está em curso, durante a pandemia, né, um processo de criação de laboratórios do capital e de experimentações do trabalho desenvolvidos pelas grandes corporações globais plataformizadas, cujo objetivo não é outro senão o de reduzir ao máximo o trabalho vivo necessário à produção, produção em sentido lato, isto vale para a indústria 4.0, isto vale para o assim chamado trabalho digital, substituindo o trabalho vivo em todas as atividades em que isto for possível e economicamente rentável e vantajoso, pelo uso crescente das tecnologias de informação e comunicação, pela internet das coisas, pela impressão 3D, Big Data, inteligência artificial, né, geração 5G, etc, etc, etc. Se o mundo do trabalho, então, assim se encontrava antes da explosão do Covid-19, quais são, então, algumas dessas experimentações do trabalho que estão sendo gestadas nos laboratórios do capital em plena pandemia, visando a intensificação, ampliação e expansão destas condições precárias de trabalho, né, no mundo pós-pandêmico? Por isso que, quando o Rodrigo conversou comigo, pensamos num título, eu quis jogar com esta dualidade, intermitência e informalidade, ou outra dualidade, né? Perdão, intermitência e trabalho digital, ou trabalho digital e informalidade, né? É um aparente paradoxo, não é um paradoxo, é um aparente paradoxo que, na era mais avançada do mundo tecno-informacional digital de toda a história do capitalismo e, portanto, de toda a história da humanidade, nós nunca tivemos uma tecnologia que chegasse ao ponto em que chegou. É um aparente paradoxo que nós tenhamos jornadas de trabalho de 8, 10, 12, 14, 16 horas, às vezes até mais, de trabalho por dia, em jornadas de trabalho que chegam até 7 dias da semana. Quer dizer, é realmente um aparente paradoxo. Alguém pode dizer, mas o professor Ricardo está exagerando? Não, não estou. Quisera eu estar. E eu dou 2 exemplos. A Apple produz, né, os seus celulares, né, na Foxconn chinesa, há bastante tempo. A Foxconn é uma grande empresa global de terceirização de capital taiwanês, que tem muitas unidades produtivas na China. No meu livro, O Privilégio da Servidão, né, eu mostro que, em 2010, os trabalhadores da Foxconn ganhavam, em média, de 100 a 200 dólares, é fácil versar isso, tá certo, para o real, né? 100 a 200 dólares por mês, dependendo da jornada de trabalho. Se duplicasse a jornada, chegariam a 200, né? E não é outro motivo que explica a tentativa, 17 tentativas de suicídio na fábrica da Foxconn em 2010, dos quais 13 suicídios tragicamente foram bem-sucedidos. E, para que não pareça, veja, porque aí é interessante, é a Apple, uma gigante norte-americana, na sua unidade maquinofatureira produtiva na China. Mas nós podíamos pegar também o exemplo da Huawei, que é digamos assim, a oponente da Apple hoje, ou da Alibaba, 2 gigantes, né, desse grande estranho mundo, né, para lembrar um livro importante que fala da América Latina, do Ciro Alegria, Anti y Lejano es el Mundo, e pensar no mundo chinês, né? Grande estranho é esse mundo, né? Um país que viveu uma revolução socialista, digamos assim, radical, em 1949, e que hoje tem na Huawei
e na Alibaba um sistema de trabalho chamado S996. O que é o sistema de trabalho S996? Significa que os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, every day, todo dia, 6 dias por semana. Eu brinquei numa primeira vez que eu escrevi isso para o Le Monde Diplomatique aqui no Brasil, fácil, né? 12 horas por dia, 6 dias por semana. E haverá de existir alguém que diz, vai estar reclamando de quê? Ainda tem o domingo para descansar e quer mais o quê? A minha primeira hipótese, então, que eu venho desenvolvendo aí de modo mais acalentado, é que nós estamos, né, quando olhamos, né, esse cenário, eu venho constatando que a principal forma experimental, né, dos capitais hoje se encontra no trabalho uberizado. Ele tem diretamente a ver, claro que eu não mencionei isso, mas é uma coisa importante, é um pressuposto da minha fala, a partir de 1973, especialmente com o neoliberalismo e o capital financeiro e a crise estrutural profunda do sistema do capital. A ideia de crise estrutural, eu me baseio aqui em 4 grandes autores: o Stephen Meszaros, o François Chenet, o David Harvey e o Robert Kurz, né? São os autores que, de algum modo, para facilitar aqui o meu entendimento, né? Eu já tratei muito disso, especialmente no privilégio da servidão, né? É um pouco esta a ideia do que eu tenho de crise estrutural. E nessas grandes empresas, digamos assim, né, cada vez mais criam-se novas modalidades, novas, entre aspas, modalidades de trabalho, que, para que o trabalhador e a trabalhadora não apareçam, não assumam a sua forma de assalariamento, foi preciso criar-lhes uma condição, adulterar a sua forma de ser, chamando-os de prestadores de serviços ou de empreendedores, né? É muito estranho, porque as jornadas de trabalho, como eu disse, são extenuantes, os salários são baixos, né? Vivenciam demissões sem qualquer justificativa, arcam com os custos de manutenção de veículos, motos, bicicletas, celulares, equipamentos, até as mochilas, bag, até isso eles têm que pagar. Então, a minha hipótese é que o trabalho uberizado que vem se desenvolvendo nos laboratórios do capital, tá certo? Ele tem a possibilidade de ser ampliado por um imenso leque do setor de serviços que foram privatizados a partir desta crise dos anos, último quartel do século XX, e essas 2 décadas que já se foram, né? Nós estamos vendo um monumental processo de privatização de todos os serviços que podem ser privatizados. Claro que eu reconheço, é diferente o afã privatista nos países escandinavos, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Índia, tá certo? Mas, olha, não chega a ser assustador, conversando com um querido amigo que já se foi, Domenico Lossurdo, italiano, estávamos juntos em 2015, 16, eu não me recordo com certeza agora, na China, né? 2015, 2016, em Xangai, quando o Domênico, que era um conhecedor profundo do caso chinês e admirador do caso chinês, não é meu caso, eu considero a China uma ditadura, e não é uma ditadura socialista, porque ali o socialismo é coisa do passado, né? Ali não há socialismo, não é possível, com todos esses dados que estamos dando aqui. O Domênico disse o que é mais, ele que era um defensor do socialismo de mercado, ele dizia o que é mais curioso na China é que o Partido Comunista Chinês tem hoje a hegemonia, ele era um estudioso, especialista e apoiava, de certo modo, esse desenho. O Partido Comunista Chinês hoje tem uma hegemonia neoliberal, entende? Veja, se é ideologia neoliberal, e eu constatei isso muitas vezes, no debate eu poderei citar alguns exemplos. Esse cenário todo, então, né, cria uma condição de trabalho onde a simbiose entre o trabalho digital se aproxima e se mescla com o trabalho informal com o digital, tá certo? E ainda sob condições da intermitência. Isso não é possível na indústria, tá certo? Numa atividade de transformação, você não pode combinar trabalho digital com trabalho informal e com trabalho intermitente. Via de regra, você depende, para a produção de automóvel ou de celulares ou de computadores, você precisa de um trabalho, tá certo? Digamos, constante. Mas eu estou falando aqui de um setor que não para de se expandir,
que é o setor de serviços, que foi comoditizado, mercadorizado, participa ativamente do lucro e muitas vezes é gerador de mais-valia, por óbvio, né? Por óbvio, né? Pensemos call center, telemarketing, hipermercados, fast food, indústria hoteleira, tá certo? É imenso o leque de atividade, plataformas digitais, né? Para não falar da mercadorização do setor público. Saúde passa a ser objeto de privatização. Educação, o mesmo. Previdência, o mesmo. Estradas. Ricardo, Pois não. peço desculpa. 5, Claro. 6 minutos agora para a gente já ir indo caminhando para a conclusão. Perfeito, está ótimo. Eu estou finalizando. Obrigado. Então, 9h, 9h10, pelo meu horário brasileiro aqui, em 5 minutos terei fechado, tá bem? Mas você me ajuda se eu chegar aos 5 minutos e não parar de falar, tá bem? De todo modo, então, este cenário, né, além da redução de custos, ele só é possível, esta é a tese fundamental, ele só é possível porque as corporações conseguiram burlar, conseguiram entre aspas, porque vale lembrar a luta e a resistência desse novo proletariado uberizado, plataformizado, em vários países que tem trazido vitórias, até mesmo de justiças moderadas e conservadoras, como a inglesa, tá certo? Na França, né? Na Espanha, e em outros países. Você tem hoje um embate. Esse tipo de trabalho é prestação de serviço de empresa de tecnologia ou é assalariamento? Esse é um embate crucial. Sabe por quê? Porque a uberização, e esse é talvez o penúltimo ponto que eu queira apresentar, a uberização ele é um processo que se expande. Hoje ele não é mais somente um processo de trabalhadores e trabalhadoras que utilizam automóveis para serviços privados, ou motos ou bicicletas, ou mochilas caminhando a pé para entrega de alimentos e assemelhados. Não. Hoje eu posso ter, e já tenho, plataformas de professores e professoras, jornalistas, homens e mulheres, né? Trabalhadoras do care, dos cuidados. Né? Se eu necessitar de uma trabalhadora para cuidar de mim amanhã porque adoeci, numa plataforma eu tenho uma infinidade de opções. Se eu precisar de uma trabalhadora doméstica, dos cuidados, para cuidar da minha casa, a mesma coisa. Se eu precisar de um arquiteto, de um advogado, de um engenheiro, de um médico, então digamos assim, a hipótese que eu espero estar errado, e no livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, mas especialmente no Privilégio da Servidão, que foi um livro que eu finalizei a primeira edição em 2018, e a concluí numa versão mais ampliada em 2020, eu tento mostrar isto, tá certo? Há um novo proletariado na era digital, no setor de serviços no sentido amplo do termo. Eu posso voltar aqui. Eu nunca usei nos meus trabalhos sociedade pós-industrial. Eu nunca usei. Não há nenhuma, quando eu estou falando com as minhas palavras, diferente se eu estou citando A, B ou C. Né? Eu nunca usei, porque é preciso compreender, e é outra tese do Marx. Né? Sim, é preciso compreender que há uma industrialização do setor de serviços, e isto criou um tipo de trabalho que é cada vez mais flexível, terceirizado, informal, intermitente digital, e que tendem a se tornar, então, partes integrantes da pragmática das corporações globais que não param de se expandir e não aceitam discutir, o que leva a uma aberração, para tentar finalizar. Em pleno século XXI, o capitalismo de plataforma se assemelha com a protoforma do capitalismo. Ou seja, nós temos condições de trabalho em pleno século XXI que são típicas das condições de trabalho em Manchester, na Inglaterra, no século XVIII e XIX. Jornadas de 10, 12, 14, 16 horas, trabalho de crianças, tá certo? Sem descanso semanal e sem legislação social protetora do trabalho. A nossa pesquisa, e muitas já mostraram, e todas as pesquisas sérias,
né, que não são pagas pelas empresas, mostram as condições precarizadas. E, durante a pandemia, o que aconteceu? Como todo trabalhador ou toda trabalhadora que hoje está desempregado, se ele tem um carro, uma bicicleta ou pode alugá-los, ele imediatamente se conecta com uma plataforma. O que tem acontecido? Aumenta ainda mais esse bolsão. Eu já entrevistei engenheiro químico, eu já entrevistei veterinário e já entrevistei, tá certo? Entre outras profissões, metalúrgicos, caminhoneiros, etc. Ou seja, esse bolsão sobrante de força de trabalho faz com que todos migrem para uma plataforma. Isso significa que, durante a pandemia, o que eu estava dizendo, todas as pesquisas mostram que há redução dos salários e enorme intensificação do ritmo de trabalho e ampliação das jornadas, né? E isto leva a um outro problema que eu só vou anunciar aqui, que é mais complexo e mais de fundo, né? Esse trabalho na Amazon Mechanical Turk. A Amazon Mechanical Turk tem trabalhadores e trabalhadoras esparramados por todo o mundo. Como definir, professor, a Amazon, complexo Amazon? Como eles definem no seu material de publicidade? De A a Z, tudo existe na Amazon. Começou vendendo livros, hoje eu posso fazer a tradução de um texto meu para sânscrito ou para mandarim na Amazon. Uber, Uber Eats, Google, Airbnb, Cabify, 99, Lyft, iFood, Rap. Os nomes podem variar, tem as globais e tem aquelas que são mais regionais. Todo esse espaço faz com que, se não houver confrontação social, se não houver resistência, né? E se não houver o que estamos procurando todos, de algum modo, colaborar, né? A desmontagem desse mito: o trabalhador, a trabalhadora não são autônomos, não são empreendedores. Nós elencamos, Vitor Filgueiras e eu, e com isso eu vou terminar, 11 itens que mostram que é absolutamente desprovido de sentido profundo conferir autonomia a esse trabalhador ou essa trabalhadora, porque no momento em que ele se conecta, ele perde a autonomia. Não é ele que define o preço, não é ele que define se pode ou não fazer, ele não pode recusar o que quiser, tá certo? Ele é desbloqueado quando a empresa quer, a empresa não sequer o comunica por que o desbloqueou, tá certo? Ele é incentivado a fazer 10, 11, 12 atividades o mais rápido possível e ganhará mais se fizer mais, ou seja, é a combinação trágica de exploração com expoliação. E isso abre um problema complicado, não é? Com a explosão da indústria 4.0, cujo objetivo não é a melhoria das condições de trabalho da humanidade, mas é a guerra aberta das grandes corporações, nós adentramos num período, digamos assim, que é muito difícil de se compreender. Eu não posso dizer aqui que tenho uma visão otimista, não. Eu acho que a universidade, para falar do nosso métier, tá certo? Ou o trabalho público, está em curso no Brasil hoje, uma reforma administrativa, que é, digamos assim, praticamente o desmonte do Estado brasileiro na sua função pública. Nós teremos intermitentes, trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, só um núcleo muito pequeno, militar, justiça e alta burocracia, que vai ter, digamos, regramento estatal. O resto, tá certo? Nós estaremos, digamos, na selva do mercado. Isso nos obriga, mas isso é uma questão, Rodrigo, para um debate, né? Isso nos obriga, para mim, isso é vital. Eu debatia ontem esse tema na Itália, na Universidade de Pádua, a convite de colegas daquela universidade, um livro que acabei de publicar na Itália, publicado no Brasil no ano passado. Na Itália chama-se eu dei um outro título, Capitalismo Virótico, né? Pandemia e transformação de lavoro. No Brasil, coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. É um e-book no Brasil. Na Itália, é o livro impresso. Eu estava discutindo, ou nós estamos desafiados a reinventar um novo modo de vida, ou que futuro eu posso dizer para um trabalhador ou trabalhadora da Índia, da China, da África, do Brasil, do México? O que eu posso dizer dos imigrantes que estão na Europa? Há 10 anos que eu dou aula na Universidade de Ca' Foscari, no curso Lavoro e Imigração. O que eu posso dizer para esses imigrantes? Morei por 3, 4 meses como professor visitante recentemente em Veneza. Todo o trabalho dito, né, trabalho sujo, trabalho pesado, era feito por quem? Por imigrantes. Negros, negras, africanos, do Oriente Médio,
chineses. Tá? Então, o que nós podemos dizer para esse cenário? Em compensação, qual foi o lucro, e com isso termino, qual foi o lucro da Amazon na pandemia? Qual foi o lucro da Google na pandemia? Qual foi o lucro dessas empresas? Quer dizer, né, há algo de estranho, meu caro Rodrigo, né, Rita e amigos, amigas, há algo de estranho no reino da Dinamarca, entende? E se nós não formos capazes de enfrentar esse desafio, eu acho que não estarei vivo para dizer daqui 10 anos a coisa vai estar um pouquinho mais feia do que está hoje. Obrigado, desculpem se eu passei um pouquinho do tempo. Nada, Ricardo, muito obrigado por esse panorama que é muito claro, muito evidente e ficou ainda mais claro depois da sua intervenção, não é? Eu vou pontuar aqui só algumas coisas, destacar alguns itens da tua apresentação para logo depois nós colocarmos aqui já o debate. Achei muito interessante o enquadramento que você fez exatamente de 1973 para cá, digamos assim, daquela década de 70, quando a gente tem os dois choques do petróleo, mas que, na verdade, são choques muito mais profundos do que só um problema energético, não é? A questão da retração do mercado consumidor, daquele desemprego estrutural e, óbvio, aquela nova onda neoliberal, sobretudo iniciada por uma questão de desregulamentação do mercado imposta, sobretudo, pelos governos do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra e do Ronald Reagan nos Estados Unidos, não é? Que encontrou eco no Brasil, de certa forma, também, através, já no final, no estertor do regime militar, né, da ditadura militar, nas políticas, sobretudo, do Delfim Neto. Muito interessante também a questão da lógica do capital financeiro, né? A lógica do dinheiro fazer com que se torne mais dinheiro e, consequentemente, mais poder, não é? Para essas corporações e para os detentores do capital, não é? A questão dessa exacerbação das tensões sociais, que também, naturalmente, isso vai se refletir também nas relações laborais, não é? Porque dentro desse quadro de agravamento dessas tensões sociais, naturalmente, os trabalhadores estão mais predispostos a aceitar qualquer tipo de relação laboral em nome da sua sobrevivência, não é? Isso agrava ainda mais o processo, né? A questão da uberização do trabalho, muito bem descrita por ti agora. A questão da pandemia não ter criado esse cenário, mas agravou ainda mais essa condição, né, da precarização do trabalho. E eu queria deixar aqui de uma reflexão e uma pergunta para ti, para a gente começar o nosso debate, não é? A reflexão em torno dessa coisa da uberização do trabalho, que a gente vê, eu acho que você também, em determinada passagem da tua fala, também comentou, que a gente está muito, digamos assim, há uma ótica muito mais focada na questão das plataformas, mas que essa precarização do trabalho também se reflete muito mais em outros setores também, como você estava destacando agora no final da tua fala, né? E a gente vê isso, por exemplo, aqui no caso de Portugal, muito evidente antes da pandemia, essa questão do trabalho precário, inclusive no setor de turismo em Portugal, não é? Até mesmo por conta da própria opção econômica que Portugal fez, né, de investir muito mais no setor de bens não transacionáveis, que foi uma opção relacionada também com a entrada de Portugal na CEE e depois com a entrada de Portugal na União Europeia, não é? Que isso também agravou ainda mais esse cenário em Portugal. E a pergunta que eu queria te deixar para a gente começar o debate é, quando você tocou naquele ponto da eliminação da res pública e da res privada durante a tua fala, eu achei muito interessante porque me veio à cabeça uma espécie de paradoxo ou de contradição, não é? Porque, do ponto de vista do capital, e aí a questão da ligação entre o capital e o Estado, não é? Como é que isso se relaciona para essa questão do trabalho? Porque existe claramente, está latente essa questão da eliminação da res pública, né, e da res privada, do predomínio do capital, mas que a gente nota ou alguma contradição, ou então uma espécie de verniz que é dado pelo Estado a essa relação laboral, ou as relações laborais, no sentido mais amplo, com a criação, por exemplo, nos estados das agências reguladoras, não é? Porque nós tivemos, sobretudo nas décadas de 90,
políticas de privatização que foram generalizadas, não é? Nos anos 80 e nos anos 90, e onde os estados criaram naturalmente as agências reguladoras. Então, a minha pergunta para ti é no sentido de essa criação dessas agências reguladoras, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Portugal também tem as suas agências reguladoras até hoje, como a entidade reguladora da saúde, enfim, uma série delas. Elas existem, na verdade, para dar um verniz de normatização dessas relações, para, digamos assim, entre aspas, criar uma espécie de cortina de fumaça para que essas tensões laborais e que esses problemas todos da uberização não aflorem tanto? Olha, Rodrigo, eu diria o seguinte: se eu fosse começar pelo fim da tua resposta, eu diria assim, as agências reguladoras, claro, eu não vou entrar no detalhe minucioso disto, né, porque há quem esteja estudando isso, mas assim, o tom mais geral. As agências reguladoras são criadas já dentro de um ideário, no mínimo da parceria público e privada. PPP nasce com a Margaret Thatcher na Inglaterra para regular o que é desregulado. Entende? Por quê? Regulamentar o que é, por princípio, desregulamentado. Por quê? O Estado, numa leitura neoliberal, não é um Estado fraco, no meu entendimento. O Estado neoliberal é muito forte para o capital e completamente ausente, cada vez mais, nas questões públicas e sociais. Eu pude, no ano que eu trabalhei na Universidade de Sussex, 1997 e 98, né, acompanhar. Foi o primeiro período, eu cheguei na Inglaterra, tinha acabado no Reino Unido, né, tinha acabado de ter a vitória do Labour Party, né? O Tony Blair, que os ingleses chamavam de Tory Blair. Diziam que a Margaret dizia que o Tony Blair era um menino de futuro, entende? Então, você pode ter ideia do que esperar do Tory Blair, né? E a única entidade, basicamente, que não tinha sido privatizada, não era a única, mas assim, essa população não deixou, foi o Correio. Porque o Correio era uma espécie de símbolo da Inglaterra. A relação do inglês e do britânico com o carteiro ou a carteira é muito cotidiana, né? É um traço dele, é cotidiano. E aí, quando houve o referendo, eles diziam: privatizar o Correio, não, pode privatizar tudo, mas o Correio não. Tá certo? Então, essas agências de regulamentação sabem que o neoliberalismo sabe que precisa existir, porque se você deixar o capitalismo sem digamos, um contorno do Estado, ele entra num conflito, tá certo? Numa tendência destrutiva e caótica. É uma tendência que é óbvia do capitalismo. O capitalismo não cria o seu Estado para lhe maltratar, né? O Mesaros tem uma frase, quando houve todo aquele debate, né, completamente equivocado a meu juízo. Lembra quando Negri e Hardt publicaram um livro deles dizendo o Estado não tem mais nenhuma importância, agora são organismos multilaterais que definem tudo e tal. Eu não nego o papel dos Estados multilaterais, dos organismos multilaterais do capital, por óbvio, né? O sistema financeiro, o Banco Central da União Europeia e tantas outras coisas. Mas o Mesaros veio com uma frase que era absolutamente certeira: o capitalismo não suporta uma semana sem o Estado. Entende? Ele não pode ficar sem o Estado, porque o Estado é a entificação política do capital. O Hegel percebeu isso, né? As páginas mais bonitas do Hegel, da sua fenomenologia do espírito, quando ele como é que chamava a filosofia do direito? Depois dava aula de Hegel já uns bons anos atrás, da filosofia do direito. O Hegel dizia assim, e isso foi muito criticado pelo Marx: o Estado é imprescindível porque é um ente político capaz, aspas, eu estou lembrando de memória aqui, lembrando leitura de 30 anos, né? O Estado é o único ente racional capaz, tá certo, de impedir que o espetáculo da miséria e da libertinagem vire caos. É o Hegel. O Marx vai dizer: olha, o Hegel errou feio. O Hegel, vale lembrar, grande filósofo e grande dialeta, o seu horizonte era burguês, né? Por óbvio, né? O Marx vai dizer: não, o Hegel erra no fundamental. O Estado não é a entificação racional que vai administrar
porque neutro, o conjunto da sociedade, mas o Estado é um ente político dos proprietários e que vai administrar, em última instância, segundo os interesses dos proprietários. É difícil dizer que o Marx estava errado e que o Hegel estava certo. E estou falando de dois gigantes. Tá? E, claro, não tenho muita competência para falar do Hegel, não sou filósofo. Se eu tivesse das possibilidades do meu, quando eu era menino de formação, eu tive duas possibilidades de me tornar filósofo, né? Depois eu posso brincar e pessoalmente contar-lhes. Duas. Por sorte, eu recusei as duas, eu não me arrependo, né? Eu não me arrependo nem um pouco, porque me tornei um sociólogo e gosto do que faço. Faço a minha pesquisa, é uma pesquisa que eu faço como o Weber disse um dia e o Marx também. Não são muito comuns as concordâncias entre esses dois grandes autores, né? Sem paixão, nós não fazemos ciência e não fazemos reflexão. Para mim, isso é um ponto de partida. Não é futebol, mas precisa de paixão para você avançar no estudo, que é meticuloso. E outra coisa, eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso falar o que eu quero, porque se eu não provar o que eu falo, eu caio no ridículo. O Gorz, grande autor, um homem sério, que eu tenho muita admiração, quando disse adeus ao proletariado, errou feio. Errou feio. A não classe dos não trabalhadores, errou feio. O Habermas, como disse, que é a teoria do valor, mas eu já vou voltar à tua questão para fechar. O Habermas, quando dizia, tá certo, que o mundo da vida tinha substituído o mundo do sistema, tem que nos explicar por que o sistema engoliu o mundo da vida. Mas isso são digressões de uma filosofia social. Para mim, é vital que a desregulamentação das empresas é óbvia, mas tem que ter um ente que faz a gestão, senão vira caos. Como é que faz num momento como esse, Rodrigo, se você não tem uma entidade reguladora do sistema de saúde, privado ou público? Dá o caos, que é o caso brasileiro. Você não tem, está tudo arrebentado. O Brasil só não está numa situação mais desesperadora, mais que nós já estamos, por causa do sistema público de saúde. Que os primeiros meses do governo Bolsonaro ele já vinha dito que ele ia privatizar. Aí veio a pandemia, e aí, como? Privatizar o SUS? Né? Espero ter dado pistas para ajudar a pensar essa questão. Com certeza. Com certeza, Ricardo. Vou pedir aqui aos participantes que se manifestem através do bate-papo para colocar perguntas. Nós já temos aqui uma solicitação, vou aproveitar rapidamente para fazer uma saudação aqui aos colegas que estão participando, sobretudo os colegas aqui do nosso centro, o Antônio Cardoso, que está conosco, o professor Carlos Silva, que está conosco, não é? Também a Joana Teixeira também está conosco, o Sérgio, a Zêmia, mandar um abraço para a Zêmia também, que está conosco. Bom, tenho aqui já uma primeira pergunta, já colocada aqui, dois pedidos de pergunta. A primeira pergunta aqui, seguindo a ordem, do Pedro Henrique. Pedro Henrique agora vai colocar uma pergunta. Pedro, podes abrir aí o microfone e colocar perguntas, por favor, de maneira sucinta, tá bem? Obrigado. Bom dia e boa tarde. A gente está dos dois lados do oceano, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui, agradecer a oportunidade de conversar com o professor Ricardo Antunes. A minha tese, que estou concluindo agora, começa com o privilégio da servidão e agora, no final, em vias de finalização da tese, eu estou retomando a leitura do livro, né? E falo de Garanhuns, Pernambuco, sou doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco do campus Recife, orientado por Catarine Nínive. Queria, professor, primeiramente, dizer que quem está pesquisando a uberização do trabalho, e no meu caso, a uberização do trabalho docente, encontrou uma realidade que é degradante para os professores, né? Então, a gente encontrou aqui nas plataformas de contratação de professores, inclusive uma mudança de linguagem. Então, como existe o colaborador agora, que não é mais o trabalhador, existe agora o líder, que não é mais professor. Eles são contratados e são nomeados como líderes, né? E a minha tese já capta, através de depoimentos, que os professores têm que dar aula. Depois da aula, eles têm que levar o aluno para a porta para que os pais peguem esse aluno, e aí eles voltam para a escola para limpar os banheiros e fazer a faxina da escola. Então, esse é o tipo de liderança, né,
que o capital tem vendido na uberização do trabalho docente. Mas quem está produzindo suas teses agora, suas reflexões a respeito do trabalho, não tem como fugir da pandemia. A pandemia traz um traço completamente, não diria completamente novo, mas um aprofundamento dessa degradação. Naomi Klein escreve um livro chamado Doutrina de Choque, onde ela compara os movimentos do capital às técnicas de tortura do FBI e da CIA, onde ela atordoa o torturado para poder conseguir avanços. Então, por exemplo, quando houve os ataques às Torres Gêmeas, ou houve o maremoto, né, na Ásia, tudo isso foi utilizado para que o capital avançasse, né? O maremoto destruiu todo o litoral daquela parte da Ásia, das Filipinas e tal, e aí eles aproveitaram e fizeram uma especulação imobiliária em cima do atordoamento da população em face de pandemias e desastres. Nesse sentido, né, eu queria deixar essas duas perguntas, como a pandemia tem aprofundado a degradação do trabalho. Né? A segunda pergunta tem muito a ver com a pergunta que o meu colega fez anteriormente, por que Biden faz um movimento de investimento do Estado nos Estados Unidos na casa dos trilhões de dólares para oferecer saúde e educação nesse momento? É um movimento de retração neoliberal ou é um movimento de readequação neoliberal? Então, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos ao professor e as perguntas. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas tuas perguntas. Ricardo, como é que queres fazer? Queres responder uma a uma ou queres coletar mais uma, duas perguntas e responder no geral? Como vocês preferirem. Então vai, então pode responder essa então e logo em seguida eu coloco mais outra. Perfeito, assim eu não perco o espírito da resposta. Tá bem. Exato. Pedro, obrigado pela sua importante pergunta. Acho muito importante, o meu grupo de pesquisa que eu tenho incentivado, nesse primeiro livro, Uberização. Esse livro, devo dizer, ele não estava no meu universo de propostas, estava continuando a minha pesquisa a partir do privilégio da servidão, quando eu recebi um convite do Ministério Público do Trabalho de Campinas, naturalmente dos procuradores do trabalho comprometidos com a causa do trabalhador, que me intimaram a coordenar uma pesquisa junto com o meu grupo sobre trabalho uberizado. Eu disse, mas eu não trabalho que nem louco, não tenho mais sossego, não consigo mais descansar, mas eu fui tão provocado, porque eu percebo que são muitas as lutas. Eu não tratei disso, gostaria de tratar depois, viu, Rodrigo, um pouco as lutas de resistência. Tá? Nós já entramos em uma era que vai ser um inferno para o trabalho, mas será também um inferno para o capital. Falamos disso daqui a pouco. Não, anotem aí. Tomara que daqui a 5 anos, nesse caso, eu vou torcer para estar certo. Tá? Eu vou torcer, mas se eu errar, eu não tenho nenhum problema em dizer, olha, falei, como aprendi com o chinês. O que você faz quando você faz uma coisa errada? Você pede desculpa, tá certo? Muito bem. O Pedro dá Então, eu estava dizendo que avançar nessas pesquisas sobre a uberização é muito importante. Né? E sabe, Pedro, eu não tenho tempo de aprofundar, mas nosso grupo está pesquisando isso. Procure as pesquisas da professora Lucy Brown, da professora Fabiane Previtali, tá certo? Procure as reflexões magistrais da professora Virgínia Fontes e da professora Carol Catini. Especialmente essas duas últimas. A Virgínia foi pioneira nisso, minha grande amiga, querida amiga Virgínia Fontes. Né? Ela tem mostrado a forma, eu não vou poupar palavras, né? A forma insidiosa pela qual o capital financeiro, através das aspas, das suas instituições neutras, né, em países como o Brasil, tem entrado na degradação da escola pública e dito, nós vamos administrar, nós vamos apoiar, nós vamos resolver. A contrapartida é isso. O professor vira um líder, o que já é um vilipêndio duplo. Aliás, o capitalismo é um completo vilipêndio do léxico, colaborador. Vocês conhecem, nas pesquisas de vocês, alguma empresa que, no momento de crise profunda, demitiu toda a direção para não demitir nenhum colaborador? Eu não conheço. Então, é brincadeira. Né?
Então, se eu sou colaborador, eu devia ser assim. Crise, um grande gestor demitido, um trabalhador demitido. Uma gestora demitida, não. Não existe nenhum CEO hoje. Estranho, né? Chief Executive Officer. No passado era diretor-presidente, né? Algo assim. É gozado como capital. O léxico do capital adultera o sentido etimológico das palavras. Ninguém hoje no mundo empresarial pode deixar de falar em resiliência, mas é uma aberração. É uma aberração, tá certo? Porque ser resiliente, Pedro, é estar em disponibilidade para o capital all day, every day, todo dia e toda hora. Mas é uma aberração. Líder, né? Entende? Então, veja, ao mesmo tempo, olha, pasmem vocês, essas instituições, Lehman, Fundação Itaú, no caso brasileiro é impressionante. É pena que eu queria fazer uma citação aqui de um documento que eu localizei, não sei se eu vou achar, depois se eu achar eu cito para vocês, mas é emblemático, está aqui, vamos ver se eu dou sorte de achar num minuto. Um documento, né, que está na internet de um grande banco brasileiro, tá certo? Dizendo quais são os trabalhadores que interessam, tá certo? A eles, né? Os incansáveis, assim, os interessados, os improváveis, os inventivos. Eu só vou ler um, os incansáveis. Queremos tentar, tentar e tentar. E quando estiver bom, queremos tentar um pouco mais. Por isso, admiramos profissionais que têm paixão pela performance e que persistem para superar os obstáculos. É verdadeiramente assintoso. Nós estamos convertendo o trabalho, que é uma atividade vital de mediação, em um fim. A nossa sociedade é trabalhar para viver, é viver para trabalhar, quando ela deveria ser trabalhar cada vez menos para viver, né? Então, as perguntas, como a pandemia tem desenvolvido isso? Através, Pedro, desses laboratórios de experimentação das formas de corrosão dos direitos do trabalho em escala global. Por isso que eles estão em briga na Inglaterra. A Uber disse, se Londres não puder ter a Uber, eu vou embora. Então, que a Uber vai embora de Londres, tá certo? E que vai embora também dos países onde ela sofreu restrição. Vamos ver onde vai dar, porque eu não tenho muita ilusão, tá certo? Também só do sistema de justiça. O sistema de justiça, ele funciona quando tem pressão social. Agora, é um descalabro para uma sociedade dita avançada, como se autodenomina a sociedade europeia, que ela regrida a níveis de escravidão do trabalho típicas de Manchester na Revolução Industrial. Porque é disso que nós estamos falando. Trabalhadores de 12, 14, 16, 18 anos. Crianças trabalhando. É disso que nós estamos falando. Tá? Então, são laboratórios. O home office, tá certo? Uma coisa é, né, como o Rodrigo lembrou, nós estamos trabalhando aqui sob as condições de pandemia. Se não tivéssemos esse maquinário informacional digital, né, eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu provavelmente estaria em processo de... Não sei o que estaria fazendo. Porque se você não conversa com o mundo, eu estou de isolamento, como é que você sobrevive? Agora, home office como trabalho para todos. Outro dia eu li no The Economist, né, algo assim, o futuro da sociedade e o futuro do trabalho. É jocoso, entende? Eu falei, bom, esta figura que escreveu isso está sentado num prédio, provavelmente no 30º andar de um apartamento do capital financeiro em Londres, e é incapaz de olhar para além do rio Tâmisa, entende? É simples assim, é incapaz de olhar. Ele tem um submundo. Como é que você vai administrar bilhões de homens e mulheres que perderam o emprego na pandemia ou estão na informalidade e não têm como sobreviver? Como é que você administra uma tensão social dessa? É aí que entra a segunda resposta, que eu vou dar minha opinião, que eu não estudo os Estados Unidos, né, e o governo Biden, né? Trilhões para salvar a educação. É uma readaptação. O Biden pegou um Estado trumpista destroçado, né? Destroçado. Então, como é que você pode ter numa sociedade... Basta dizer esse exemplo, Pedro. Os Estados Unidos não tinham, até o Obama, um sistema público de saúde, com mais de 42 milhões de imigrantes,
sem sistema de saúde, sem falar do norte-americano pobre. Quer dizer, como é que o maior país mais rico do mundo não tem um sistema público? O Obama desenhou e o Trump demoliu. Tem que reconstituir isso. Né? E o que o Biden disse ontem, ele disse assim, olha, cobrar 1% das altas fortunas nem choca o burguês norte-americano, porque ele não tem mais onde enfiar dinheiro, entende? E a pandemia, esta é a coisa importante. A pandemia, para mim, é uma coisa importante. Né? A pandemia mostrou que o capitalismo, além de ser um sistema destrutivo, eu não tratei disso aqui, mas alguém pode imaginar que nós teremos melhores condições de vida, de ar para respirar, de alimentos sem transgênicos, sem agrotóxicos, menos aquecimento global, menos geleiras, portanto, menos, porque cada vez que você digela tudo, né, o gelo, o aquecimento global traz o derretimento das geleiras, os vírus que estavam sedimentados se esparramam. Cada vez, né, que os governos da destruição, né, ampliam as matas, ou o verão, lembra o verão europeu em vocês aí o ano passado, retrasado, com as florestas queimando em Portugal? Quer dizer, está tudo descompensado. Eu não tratei disso até porque eu acho uma questão vital. Indico a leitura do Koei Saito, um jovem pesquisador japonês da Universidade de Osaka, tem feito um trabalho primoroso sobre o desafio do nosso tempo da questão ambiental, numa perspectiva crítica, tá certo? Bastante crítica, no sentido da caráter crucial dela, e isso é vital. Né? O Biden sabe disso. Né? Como é que os Estados Unidos podem sair dessa tragédia de a cada semana, quase cada mês, cada período ter uma destruição ambiental? Isso obriga, entende? Esse é o papel do Estado burguês, com alguma competência, né? Fazer a casa tem que funcionar. Último comentário, eu li há 1 ano e meio atrás, eu acho que o Martin Wolf, eu sempre esqueço o nome dele, no tempo que eu morava na Inglaterra, eu lia muito esse jornalista de muita qualidade, eu não lembro se ele escrevia, se era para o The Economist, não era, como é que chama? Financial Times, pasmem, hein? O professor Ricardo Antunes está citando o Financial Times, né? Quer dizer, não é ninguém de extrema esquerda, né? Não é ninguém da ultra esquerda. Ele dizia o seguinte, alguma coisa assim, eu estou lembrando de memória aqui, não é entre aspas, porque isso é impossível, né? O capitalismo está numa crise tão profunda, que se ele não se realinhar, nós vamos entrar numa era do caos. O Mesaros disse para nós, 10 anos atrás, que socialismo ou barbárie, lembrando a Rosa Luxemburgo, vírgula, se tivermos sorte. Sacaram? Se tivermos sorte. Né? Eu acho que nós estamos num nível de barbárie na humanidade hoje que... E, claro, só para que todo mundo entenda, o Mesaros é o mais radical crítico marxista que eu conheço da experiência soviética. Ponto. Mais radical crítico. Então, ele não tem nada de defesa do leste europeu, da União Soviética. A obra dele é muito mais complicada. Né? Socialismo ou barbárie, se tivermos sorte. Então, nós temos que... O Biden sabe que, se ele não arrumar a casa minimamente, o Trump volta daqui a 4 anos. Ricardo, temos aqui mais 2 perguntas, temos aqui mais 2 colegas para colocar perguntas, temos aqui agora o Guilherme, e em seguida, depois do Guilherme, temos aqui também, inscrito para perguntas aqui também, o Fernando. Guilherme, podes abrir o microfone, estás à vontade para colocar pergunta. Rápido e sucinto, por favor, porque a gente daqui a pouco já vai caminhando para o encerramento, e tem mais gente para perguntar. Obrigado, Guilherme. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer sempre ouvir o professor Ricardo Antunes, eu também sou oriundo da Unicamp, eu assisti uma palestra dele nos meus primeiros anos, lá no final dos anos 90. Eu gostaria de saber, professor, como é que o processo de uberização do trabalho afeta as carreiras acadêmicas e os trabalhos e a carreira científica e a produção científica. Pergunto isso porque eu vi uma reportagem no Jornal Público de coisa de um mês atrás, sobre a insustentabilidade das carreiras científicas em Portugal, e isso me trouxe uma reflexão também sobre como que isso pode afetar o Brasil, tendo em vista que o atual governo vem promovendo quase que sistematicamente uma tentativa de desmonte da estrutura pública e da investigação no Brasil. Vide-se os cortes e agora a nomeação da nova presidente da CAPES, que não tem qualquer background
de uma carreira acadêmica mínima para dar continuidade à investigação ou a investimentos ou qualquer coisa assim. Eu queria saber como que isso pode se refletir, sobretudo no caso do brasileiro, porque as universidades públicas elas têm sido um bastião de inclusão social nos últimos 20 anos, a partir do momento em que se desenvolveram as políticas de cotas, mas também a partir do momento em que as agências de financiamento no Brasil começaram a promover investimentos, mesmo no setor privado, com bolsa, oferecendo bolsas de estudo para os alunos, né? Eu queria saber do senhor como é que essa organização afeta o trabalho acadêmico, a carreira acadêmica e as universidades em si. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Ricardo. Vou tentar ser bem breve, né? Porque, como Sim. o Rodrigo disse, estamos perto aí da finalização. A tua questão é muito importante, Guilherme. Olha, certa vez o meu querido professor e amigo Ottaviani, numa conferência que estava na América Central, ele disse assim: a universidade não rima com mercado, a universidade rima com universalidade. É muito bonito isso, né? A gente tem alguns dos grandes sociólogos, Florestan Fernandes, para mim, é o maior brasileiro, né? Otávio, né? Otávio pude conviver, Florestan também fui amigo, mas o Otávio, trabalhamos no mesmo departamento. É bonito, né? A universidade não rima com mercado, a universidade rima com universalidade. A ciência pode ter um tempo de pesquisa medido pelo tempo do capital? Quanto tempo nós levamos, tá certo, para fazer uma pesquisa nas ciências humanas, nas ciências sociais, na filosofia, na química, na engenharia, na medicina? Quer dizer, como é que eu posso combinar, pasmem vocês, como é que eu posso combinar trabalho intermitente com a longevidade e a consubstanciação da pesquisa? É uma contradição. Eu vou me permitir uma crítica de quem não mora como vocês, mas o que mais me assusta quando eu vou à Europa, o que mais me assusta em Portugal, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, na França, né? São os países da Suíça que eu conheço, que eu consegui conhecer um pouco mais. Há uma massa de professores e professoras de 30, 40, 45 anos de alta qualidade intelectual que são intermitentes, que todo ano têm que conseguir apoio para trabalhar. Como é que pode avançar uma pesquisa assim? Por favor. É uma questão elementar. Se nós não tivermos o tempo da ciência, né, não pode ser calibrado pelo cronômetro do capital. E nós estamos vivendo, meu caro Guilherme, eu iria longe disso, e aqui dou a minha opinião, não como investigador deste tema, como pesquisador científico, né, nessa altura do campeonato, sei lá, 45 anos, que eu acho que eu dou aula, se não forem mais anos, porque como os números eu me embaralho fácil. Meu pai sabia de todos os números, até a chapa do carro do vizinho, deve ser freudiano. Eu não apago, eu não sei até hoje o número da sala onde eu trabalho há 25 anos na Unicamp. Se perguntar qual é o número da sua sala, você entra lá à esquerda, é a segunda porta à direita, o número eu não sei. Bom, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo no Brasil uma tragédia. Na ditadura militar, a universidade, o pensamento crítico foi muito afetado. Foram caçados o Florestan, vou brincar aqui, até o Fernando Henrique foi caçado, pasmem vocês, entende? Até o Fernando Henrique, né? Florestan, Ottaviani, intelectuais das ciências exatas, né? Que tinham relação com o mundo crítico, foram caçados. Mas a universidade, enquanto estrutura pública, conseguiu se manter, em certo sentido se expandiu, porque a ditadura militar, especialmente no período Geisel, tinha um pouco a ideia de um Brasil grande potência. E para ser uma grande potência, estou dizendo como era, não é como eu acho que deva ser, tem que preservar institutos fortes de tecnologia e de ciência, né? Por isso que na luta pela democratização, a luta operária foi decisiva, o movimento operário, o movimento sindical, o movimento estudantil, o movimento contra a anistia, mas o corpo universitário, funcional, estudantil e docente teve um papel muito importante na luta contra a ditadura, né? A universidade brasileira está sofrendo uma brutal destruição que começou acentuada, o problema é muito maior,
né? Teríamos que fazer uma coisa cuidadosa aí dos últimos 20 anos. A destruição começou com o Fernando Henrique. Pasmem, ex-professor universitário, começou com ele, mas ela se agudizou profundamente com Temer e agora com Bolsonaro. E como é que ela pode nos afetar, Guilherme? Simples assim. Você vai ser contratado para dar um curso, vai ser avaliado depois, vai ter que dar aula, dar curso, fazer prova, etc, etc, etc. E no final do semestre você está despedido. Tem férias, você não recebe. Em março, se você for um bom professor e for bem avaliado, vão te contratar de novo e vão te pagar por hora. Professor delivery. Já existem vários. Estado de São Paulo, maior cidade do Brasil, o governo Alckmin, do PSDB, tinha, até anos atrás, um professor que todo dia ia para a escola pública e ficava esperando. Se morresse algum professor estável, se adoecesse algum, e se não chegasse algum para dar aula, esse professor, stand-by, entrava, dava aula e voltava. E eu brinco, mas faltou o professor de arte. E esse que estava lá de stand-by era químico. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma aula arte da química. E acabou. Recebe lá os 10, 12 reais dele, né, ou quanto for, pela aquela aula dada e fica torcendo para que no dia seguinte alguém adoeça, tá certo? Para que ele possa dar essa aula. Essa é a tragédia que nós estamos vivendo, tá certo? Haveremos de impedir a destruição da universidade pública brasileira, ela está diretamente conectada com a luta política que se trava no país hoje, tá certo? Nós temos que impedir a devastação e depois teremos que ter a coragem, se tivermos a sorte e a força para termos um governo minimamente de oposição, de revogar todo esse aparato destrutivo, que vai dar a Previdência, para citar dois casos cruciais, a Previdência Pública, que foi destruída, e a devastação dos direitos do trabalho. Obrigado, Ricardo. Agora a gente tem aqui uma última pergunta, aqui, a gente já vai se encaminhando para o final. Temos aqui uma última pergunta aqui a ser colocada agora pelo nosso colega que está aqui presente também, o Fernando Paiva. Exatamente. Fernando, também de maneira muito sucinta, te peço também, porque a gente já vai se encaminhando para o final, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Obrigado pela presença. Ok, obrigado, Rodrigo. Uma honra falar com o professor Ricardo Antunes. Eu estou na fase de finalização do meu doutorado em Sociologia, aí na Universidade do Minho, em Portugal, sobre políticas públicas e empreendedorismo, uso de suas obras, Adeus ao Trabalho, Privilégio da Servidão, né? E o senhor cita, eu acho que não foi colocado, inclusive, nessa fala de hoje, a questão do empreendedorismo, essa relação com a precarização do trabalho, das MEI, né? Onde a primeira opção do jovem é o desemprego e a segunda é o trabalho precário, quando ele vai se colocar no mercado, né? E a minha pesquisa, empiricamente, foi feita no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um Instituto Federal que você tem quase mais de 1 milhão de alunos no Brasil todo, e ela provou, professor, empiricamente, né, vamos dizer, que quem empreende, né, 83% são, na minha pesquisa, são MEI, né, e se dizem satisfeitos, né, como o senhor coloca aquela questão do motorista do Uber, né, entre o flagelo do desemprego e ter um trabalho precário, a segunda opção geralmente é elegida, né? Aí eu estou redigindo as minhas conclusões, atento às questões da educação empreendedora e às questões da precarização, que estão muito entranhadas, né, na proposição feita por Fernando Dolabella na década de 80. E, assim, eu estou na fase de escrita da conclusão, e essa dúvida, né? Como propor uma saída face a esse contexto tão aparelhado, né, da educação, inclusive na instituição pública federal, de grande relevância. O que fazer? Essas políticas públicas terão que ser retiradas, usar essas questões tão ditas comportamentais como competências transversais, propor o empreendedorismo com viés social, baseado na economia solidária, apesar que a gente sabe que esse empreendedorismo social tem uma cortina neoliberal por trás também. Então, estou nessa dúvida se há uma tese dessa de propor uma saída, ou o que é que o senhor diria com relação a isso? Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Ricardo. Obrigado, Fernando. Rodrigo, você acha que temos aqui quantos minutos, hein? A gente ainda tem aí mais uns 5 minutinhos aí para ir encerrando. Tá bom, me ajuda se eu estiver passando do tempo, porque essa questão é muito complexa, muito importante. Eu indiquei, sim, essa questão, Fernando, mas acabou sendo en passant, dada o conjunto de questões. Eu vou tentar dar pontos aqui. Há 10 anos atrás, o ideário, né,
do Capital dizia que a classe trabalhadora não tinha empregabilidade e, portanto, ela não conseguia se empregar. Um vilipêndio. O que é empregabilidade? É você, Rodrigo, você, Ricardo, não se qualificaram para o emprego, então vocês estão demitidos. Poxa, mas eu fiz mestrado, doutorado, livre-docência, concurso para titular, pós-doutorado, fui professor visitante aqui, ali, e não deu certo. Né? Fui estudar sânscrito, russo, chinês, alemão. Estou brincando, né? Naturalmente, essa última parte é pura brincadeira. E não deu certo. Por quê? Porque a empregabilidade era uma mistificação para dizer o capitalismo, qualquer proposta hoje, capitalismo com pleno emprego, é fadada ao insucesso. Né? Qualquer proposta. Nós podemos propor, mas, obviamente, que ninguém pode passar pela cabeça de ninguém. Nem em Veneza é possível ter pleno emprego. Entende? Eu trabalho há 12 anos na universidade, nem em Veneza, que parece que tudo funciona bem, mas o trabalho pesado é precarizado. Os meus alunos que fizeram uma laurea magistral, quando eu fui professor visitante lá, eu vou lá há 12 anos num curso, digamos assim, pós-graduação lato sensu, mas o período que eu estive como professor visitante, eu dei uma laurea magistral, História Crítica da Sociologia. Os alunos lá formados, de alto nível, se derem sorte, vão abrir e fechar as portas do Vaporetto em Veneza. Entende? Porque não tem trabalho. Economista, filósofo, sociólogo, pedagogo, ou então vão para a Holanda, vão para a Alemanha e vão perambulando. O empreendedorismo é a empregabilidade do nosso tempo. Gastou a ideia de empregabilidade. Então, alguém, estou brincando, né? Temos que inventar um novo nome que pegue bem para dizer que esses milhões de desempregados e desempregadas que não tem mais nada a fazer têm que se virar. A Margaret Thatcher dizia, em 79, que o espetacular do neoliberalismo fazia com que cada cabeça fosse uma individualidade responsável, né, por uma lógica burguesa capaz de lhe resolver. Ele tem que resolver os seus problemas financeiros. E o empreendedorismo é isso. Se eu pudesse brincar, citando aqui um jornalista, escritor que não faz o meu agrado, eu diria assim, empreendedorismo é uma palavra bonitinha, mas ordinária. É bonitinha, mas é ordinária. Sabe por quê? O que é o verdadeiro empreendedor? Eu trabalhei 20, 30 anos como gestor de uma grande empresa, tá certo? Eu acumulei lá 150, 200, 300 mil, e agora, com 50 anos, aposentado, 60, eu quero fazer um restaurante sofisticado, eu e a minha esposa, porque nós gostamos de cozinhar comida, tá certo? Italiana, então vou fazer um restaurante de alto nível e empreendo esse meu recurso. Isso é um empreendedor. MEI, PJ, terceirizado, é proletariado precarizado. Agora, como é que graça tem a Uber chamar o Amazon, Cabify, 99, chamar o seu trabalhador de proletário precarizado? Dizer, olha, você vem aqui, mas você vai ser precário. Não, eu não tenho tempo para aprofundar, vou dar um diálogo naquele filme espetacular do Ken Loach, Duro. Talvez seja um dos únicos filmes do Ken Loach que é duro, que chega o final do filme, ele é pessimista porque o filme é uma pedrada. Yes, we missed you. Aliás, eu estava em Portugal, passeando pelaquela alta de Lisboa, aquela parte linda, quando eu vi no cinema a entrada, a apresentação do filme do Ken Loach, eu falei, eu quero assistir. Mas eram os meus últimos dias em Lisboa, eu falei, não, mas eu quero passear por Lisboa. Tive bom senso, falei, eu vou passear por Lisboa e assisto o filme do Ken Loach no Brasil quando cheguei aqui. O primeiro diálogo é espetacular. O trabalhador chega lá, precário, desempregado e tal, e diz, olha, vê as condições de trabalho, as condições de prestação de serviço, e, num dado momento, o CEO, uma figura grotesca, como, aliás, tende a ser um pouquinho essa figura que é bonitinha, mas também um pouquinho ordinária, via de regra, tá certo? E eu me permito dizer isso, porque, afinal, né, o CEO talha em todo mundo, talha, até a hora que alguém talha a sua gola. O legal é ver quando o CEO é talhado, porque ele talha, até a hora que alguém diz, agora você é irrelevante. Eu já entrevistei vários. É duro quando o cara cai na real de que ele também é irrelevante para o sistema, que ele envelhece e tudo mais. Muito bem, o que acontece neste diálogo? Num dado momento, o CEO pergunta para a figura lá pro personagem, então, está tudo acertado entre nós? O personagem diz, claro,
eu quero trabalhar para vocês. O senhor fala, não, você não entendeu nada do que eu falei. Você não vai trabalhar para mim. Você quer ser nosso parceiro? Você quer ser nosso colaborador? Aqui é o seguinte, nós somos, né, parceiros. Se você funcionar, eu funciono. Se eu funcionar, você funciona. Não tem relação de assalariamento. Aí o trabalhador diz, é o que eu sonho há séculos. Aí vocês assistam um filme que ainda não assistiu. O que acontece com esse trabalhador e com a sua esposa, que é uma trabalhadora dos cuidados, do care. Vale a pena, é um filme com aquela genialidade do Ken Loach. Tá? E tem a filmografia sobre precarização do trabalho hoje do mundo, é magistral, né? É magistral. Tem para todos os gostos, porque é um flagelo. Isso me levanta um último ponto que eu queria dizer, né? Antes de tentar fechar no que fazer. A pandemia mostrou o fracasso cabal das teses de muitos sociólogos que o trabalho é irrelevante, o trabalho não conta. Lembra dessa tese, Rodrigo? O trabalho não conta, o trabalho é irrelevante, agora a tecnologia, tudo isso virou pó. O professor Ricardo Antunes se regozija, eu tenho direito. O meu livro Adeus ao Trabalho foi publicado em 1995. No ano de 2021, ele vai ser publicado pela primeira vez em língua inglesa. Se ele aguentou 95 para 21, quantos anos são? 25, 26 anos, é sinal que eu não falava tanta besteira. Né? Eu não falava tanta besteira, sem falar as dezenas de edições, muitas dezenas do Brasil, na Itália, na Espanha, Argentina e em vários outros países. Mas, para mim, é um presente sair este ano em língua inglesa. Tá certo? Por quê? Porque a pandemia mostrou uma tese elementar. A tecnologia potencializa exponencialmente o valor e a riqueza, mas tecnologia não cria riqueza. Quem cria riqueza é o trabalho. Por isso que o capitalismo global e brasileiro, hoje o burguês brasileiro dominante é bolsonarista, porque ele quer que a classe trabalhadora vá trabalhar, não importa se ela vai contaminar-se ou não, porque o capital não pode parar. E sabe por que o capital para? Porque ele não se reproduz sem o trabalho humano. Tá? Ah, professor, mas reduziu, precarizou. Bom, ninguém sabe tão bem isso quanto eu. Pelo menos um crédito eu mereço. Já faz uns 45 anos que eu estou mostrando as formas de precarização da classe trabalhadora. Ele é multifacetada, precariza de todo jeito. E o próximo passo é chamar trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tá certo? De empreendedor social. Vou brincar, tá certo? O empreendedorismo é uma construção mistificadora. Então, o que fazer? Pergunta o Fernando. Todo trabalho, seja intermitente, parcial, terceirizado, o trabalho é um valor que o capitalismo faz assumir a aparência de um desvalor para criar mais valor. Olha a alquimia, né? A engenharia do capital o sistema metabólico do capital é um valor que assume a aparência de um não valor ou de um desvalor. O empresário diz, você vai trabalhar porque eu quero que você coma. É mentira. Não é que ele quer que você coma. Ele vai trabalhar, o trabalhador, porque o capitalista precisa ganhar. E que, portanto, é para criar mais valor. Então, ponto número 1. Isso deve ser uma batalha de todos os sindicatos de classe, todas as associações autogestionárias de trabalhadores, todos os partidos que tiverem dignidade na esquerda. Nenhum trabalho sem direito. Nenhum. Se a Uber quer funcionar, se a Amazon quer funcionar, se a iFood quer funcionar, se essas empresas querem funcionar, tem que pagar aquilo que foi resultado de décadas e de lutas da classe trabalhadora, que não é nada revolucionário direitos do trabalho, hein? Longe disso. O tema de transformar o mundo, esse deve ficar aberto, e a pandemia abriu a janela. A pandemia abriu... Será que os italianos não estão perguntando, e com isso eu vou terminar, Rodrigo, será que os italianos não estão perguntando na região mais rica da Itália, região de Milão e adjacências, onde todo o sistema industrial e financeiro funciona na Itália? O que explica que os velhinhos, os idosos, tenham morrido aos montes e o sistema de saúde da Itália, do norte, não é Palermo, não é na Sicília, é no norte, não estava preparado para atender com dignidade? O que explica? Será que as pessoas não estão perguntando? Será que elas não estão perguntando por que no Brasil morrem, sei lá, eu não sou bom de número, como já disse aqui, né? Mas para cada um burguês ou um indivíduo de classe média, morrem muitos negros e negras da periferia?
Por que que os ricos têm os seus hospitais nível primeiro mundo e os pobres estão morrendo nos corredores porque não tem maca para recebê-los? Quer dizer, está muito estranho. Com Está certeza, muito Ricardo. estranho. E nós temos que reinventar, viu, Rodrigo? Nós temos que... A energia dos intelectuais críticos e das lutas sociais é reinventar. Último comentário: explodiu a greve dos trabalhadores uberizados no Brasil, o break dos apps. Um dia faço um debate sobre isso, se quiser. É muito polêmico, rola solto. Eu tenho a felicidade de ser convidado por eles. Acho que me dá mais orgulho ser convidado por eles do que pelas universidades para falar, entende? Porque é um reconhecimento que eu sempre quis ter, né? Quando os trabalhadores e o professor Ricardo Antunes parece que está do nosso lado, entende? E eles estão lutando o seguinte: nós não somos MEIs, nós somos proletários, nós não somos autônomos. Agora, a primeira fase, e o último comentário é a questão do Fernando, a primeira fase é a lua de mel. Na lua de mel tudo é bacana, pensamos as mesmas coisas, dá tudo certo, um nasceu para o outro, né? O empreendedor e o seu parceiro funcionam bem. Depois vem o fel, depois acaba, e a pandemia ajudou a mostrar que nós estamos numa fase de fel, de lua de fel, e não de lua de mel. Obrigado, meu caro Rodrigo. Acho Ricardo, que já falamos bastante. Obrigado. Olha uma coisa, nós temos aqui uma última pergunta, eu vou abrir rapidamente para uma última pergunta aqui do meu colega também aqui do SIX, professor Carlos Silva. Só vou lhe recordar para não desligar depois que nós terminarmos a gravação, não desligue para a gente fazer um balanço depois em off, tá bem? Tá bem. Carlos, seja bem-vindo, obrigado por participar aí conosco. Coloque aí a sua pergunta muito rápido, porque a gente precisa mesmo fechar por causa do tempo, tá bem? Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os colegas e presentes e muito em particular ao professor Ricardo Antunes. Um grande abraço, porque me faz lembrar outras conferências que eu convidei para ir justamente aí ao SIX, com muito prazer. Eu gostava de colocar na seguinte questão, que me intriga e creio que intriga todo o brasileiro e toda a pessoa progressista e crítica. Porque é que 57 milhões de brasileiros acabaram, inclusive a dita burguesia liberal, acabaram por eleger o troglodita de Bolsonaro, com tudo o que implica de extrema-direita, obviamente. É certo que há os mídia, a intoxicação, que há do lawfare, que há a politização da justiça, que há uma burguesia ultraconservadora e oligárquica que não consente que haja direitos para os trabalhadores, mas eu pergunto, no meio de tudo isto, se a precariedade do trabalho pode também ser um fator coestruturante para este problema, uma vez que o trabalhador, com uma insegurança não só no campo da violência, mas sobretudo no campo do trabalho e da precariedade, prefere ter aquilo que ele pode considerar um mínimo para sobreviver, e aqui não sei se seria importante buscar os autores, não só marxistas da economia moral, como Eddie Thompson, mas também James Scott na Ásia, Eric Wolff na América Latina, justamente para o safety first. Segurança mínima em primeiro lugar, para não morrer, simplesmente para não morrer. E esta precariedade também pode ter contribuído para este fenómeno entre aspas, não é? Deste arrastamento para a extrema-direita, não só no Brasil, mas no Brasil, de facto, depois de ter tido um governo PT que tirou digamos, da extrema pobreza mais de 30 milhões e que preferiu, em vez de um governo moderado, que, por exemplo, o Haddad, a preferir votar na extrema-direita. É essa a questão que eu gostava de colocar. Se a precariedade é também aqui um fator importante para as pessoas justamente acabarem por votar dessa forma, obviamente despolitizada. Era isso. Obrigado, Carlos. Obrigado pela tua pergunta, que é muito importante. Ricardo, vou pedir para você ser muito rápido e muito sucinto, aí 3 minutinhos para a gente poder fazer um encerramento, tá bem? Tá bem, vou direto à questão. Agradeço, Carlos. No início da minha apresentação aqui, mencionei que prazerosamente tive várias vezes a convite dele. Espero voltar de novo. Espero que nós nos encontremos aí, já que no Brasil não foi possível por tudo que estamos vivendo. A precariedade
da classe trabalhadora acentuada é um traço explicativo? Sim, é muito importante. Não é o único. Eu escrevi um livro a pedido de uma editora italiana chamado Política della Caverna, Bolsonaro e la Contra-Revoluzione em Brasília. Ali eu tento fazer uma explicação, um livro didático para estrangeiros, vamos dizer assim, tento fazer uma explicação de conjunto, é um conjunto amplo de fatores. Amplo. Mas em 2013, nas rebeliões, nas manifestações, as ruas, eu fui em várias, era visível o polo do que nós poderíamos chamar, né, dos mais precários, daquele segmento, aquela franja ultra precarizada que trabalha basicamente nos serviços, leva 2 horas para chegar de trem, metrô, mais 2 horas para voltar, rala e depois paga a faculdade quando consegue chegar nela, não consegue porque é desempregado, ou seja, tem um contingente. Este foi um caldo cultural que a esquerda foi incapaz de trabalhar. E a direita disse, tem um salvador. Nunca esqueçam, Carlos, que o Bolsonaro se dizia, eu sou contra o sistema. Entende? Eu sou contra. Eu vou fazer aqui um comentário com muita humildade. As esquerdas mundiais, para não falar nas brasileiras, têm medo de dizer que são esquerda. Têm medo de dizer que são anticapitalistas. Valeria a pena citar, eu não vou citar nem o Lenin, nem o Trotsky, nem a Rosa Luxemburgo, nem o Lukács, nem o Gramsci, não, eu vou citar o Bourdieu. Em 1995, na Gare de Lyon, ele disse para a França, precisamos de uma esquerda de esquerda. O Bourdieu, tá? O Bourdieu, que não era propriamente um intelectual da esquerda. Mas não é só uma questão doutrinária, é um complexo social. Enquanto a rebelião de 2013, o precariado, os mais precários foram para a rua, as esquerdas estavam pensando na próxima eleição municipal, para vereador, tem um fosso profundo. Isto afetou? Afetou muito, né? Porque o governo Dilma, ele, por uma manipulação muito complexa, Lava Jato, mídia, mas por erros graves do PT, que eu tento indicar, eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui 20 anos filiado ao PT. Então, eu não sou o intelectual que está lá em cima, aqui no meu escritório, e fico analisando. Não. 20 anos, sem falar no que militamos antes, tá certo? Muitos erros. E isto, digamos, o Bolsonaro canalizou, mas tem muita contingência. Contexto internacional de contra-revolução Trump e a contingência. O acidente que o Bolsonaro sofreu, Carlos, o tirou de todos os debates e o vitimou e criou a figura do Messias, o imortal que tentaram acabar com ele antes. Uma somatória. E erros graves do PT. Eu votei e escrevi na época um artigo para a Folha de São Paulo, dizendo, eu não vou votar no PT, eu vou votar contra o Bolsonaro. E para votar, segundo turno, e para votar contra o Bolsonaro, nós temos que votar no Haddad e ponto. Mas houve muitos erros também. O Lula segurou, porque o Lula é um pouco o dono do PT, o PT tem dono, é um problema que nós vamos ter que discutir, e eu faço com muita tranquilidade, porque, para mim, um partido de massa não tem dono, tem que ser mais de base, tem que ser discussões mais profundas. Quer dizer, o PT tinha que ter lançado antes a sua candidatura e costurado, inclusive, o PT sempre defendeu a ideia de frente, fez frente com o diabo. Maluf, Collor, com o diabo, nós sabemos disso, frente com o diabo. Na hora que era preciso fazer uma frente para derrotar o fascista, cada um saiu com a sua. Ciro com um, Lula segurou pouquinho tempo da eleição, agora é o Haddad. Tinha que ter dito muito antes, o meu candidato é o Haddad, Haddad vai fundo. São muitos erros, agora o precariado conta. Agora, ele não é a explicação principal, é o conjunto, tá, Carlos? Pessoalmente, eu espero que em outro contexto do país, né, possa, quem sabe, o ano que vem, possa dizer, olha, agora que a coisa melhorou, podemos fazer uma análise fria e mais cuidadosa do passado. Tomara que se algum editora de Portugal quiser publicar esse meu livrinho, Política della Caverna, o governo Bolsonaro, eu sou capaz de atualizá-lo e dou com direitos autorais, isso pouco me importa, se alguém quiser ter interesse. Lá tento oferecer uma explicação do conjunto. Tá? Um abraço, Rodrigo, pelo convite, a Carlos, tá certo? A Rita, enfim, devolvo para o Rodrigo e muito obrigado por tudo. Ricardo, a gente já vai caminhando aqui já para um encerramento. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos que estiveram conosco hoje aqui no nosso debate, no nosso grande debate do Almoço Six hoje, sem dúvida nenhuma. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade.